Pessoal, bom dia novamente. Nossa aula de hoje vai ser o capítulo 2 inteiro na aula de hoje. Então, hoje vocês vão ver todo o capítulo 2 do livro de vocês nesta aula. Só que antes de começar o capítulo, eu quero passar uma atividade para vocês. Atividadezinha rápida e básica que vai dar para vocês trabalhar numa boa, tá bom? Peguem o livro de vocês e abram na página 626, tá bom? Deixa eu colocar uma tela branca aqui no slide e escrever. Vou escrever aqui a tela, porque quem entrar aí vai ver depois. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a tela branca. Página 626. Atividade fora da caixa. Tá bom? Então, atividade fora da caixa para vocês me entregarem até domingo, tá bom? Então, até domingo. Isso vai ajudar vocês na pontuação quando receber do EVA 2. Tá bom? Então, vai funcionar aí. Vai ajudar no ED na pontuação. Então, basta vocês me entregar até domingo, tá bom? Precisa ser só foto. Então, até domingo no Zap. Vocês me entregam via Zap mesmo. Quem quiser por e-mail, pode mandar por e-mail sem problema nenhum. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguém aperreando aqui. Bem, alguém não está conseguindo entrar. Já são os alunos da outra turma mandando a atividade. O pessoal avexado. É até domingo o pessoal já está mandando logo agora. Mas, então vamos lá. Vamos começar. Vamos embora trabalhar nesse ano. Então, esse conteúdo aí já inicia na página. Deixa eu ver a página que começa esse conteúdo. Página 644, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aí o capítulo todo na aula de hoje. E vocês já vão ficar aptos para trabalharem, como é que eu posso dizer? Vocês vão ficar aptos para fazer um bom EVA, porque já tem visto o livro 2 inteiro, tá bom? Lembro que quando estiverem fazendo o EVA, podem tirar dúvidas comigo à vontade, tá bom? Se caso for mandar alguma dúvida, alguma questão, que seja claro com isso, né? Então, por exemplo, eu lembro do EVA anterior que teve aluno que foi tirar dúvida comigo, mas mandava a foto toda embaçada da questão. Aí ficava difícil eu tirar a dúvida com você. Então, quando for tirar a foto, procure tirar a fotozinha bem enquadrada para que a questão ela seja bem visualizada. Então, estarei disponível aí para tirar essas dúvidas com vocês à vontade. Né? Vocês estarão com o livro aí também para acompanhar. Né? Felipe, vê só, eu iria perguntar exatamente agora com vocês o seguinte: o EVA 2 de vocês, matemática, a prova de matemática, ela é feita na parte 1 ou na parte 2? A parte 1 de vocês é terça-feira agora. E a parte 2 é a próxima segunda, dia 28. Aí eu queria saber de vocês em que parte se encaixa a matemática, no bloco 1 ou 2, porque não foi informado para a gente, entendeu? Nós, professores, a gente não teve essa informação. E eu digo, eu vou perguntar aos alunos que eles fizeram a prova anterior, eles devem saber. Né? Então, vocês podem me informar. Eu acho que foi acho que é na segunda parte, No professor. bloco 2, né? Pronto, então tranquilo. Então, se vai ser no bloco 2, vai ser possível a gente ter uma revisão lá no canal, numa boa, tá bom? Aí, o que acontece? A escola, ela já deve ter divulgado para vocês, né, que as férias de vocês vai até dia 22, né, terça-feira. Me confirma isso aí. Então, vocês estarão de férias a partir da terça-feira. Aí, o que é que acontece? Na terça, aí eu estou pensando, entre quarta, quinta ou sexta da semana que vem, né, então eu vou organizar. Não quero colocar no dia de São João, que é o dia 24. Muito menos, aí eu estou pensando no dia 23, pela manhã, que é uma quarta-feira. Né? Então, na quarta-feira, pela manhã, logo cedinho,
por volta das 9, 10 horas da manhã, a gente fazia uma livezinha, 40 minutinhos no máximo, 1 hora estourando, né, envolvendo exatamente essa revisão. O que é que vocês acham? Em relação ao pessoal do 8º ano, eu já combinei, vai ser também na quarta-feira. Né? O horário deles ainda não está batido ainda, mas vai ser pela manhã. Mas se você bater o horário aqui, eu já deixo vocês já com prioridade. E aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me informar direitinho, porque eu vi agora que a Alana acha que é na primeira a prova. Né? Então, eu vou me informar direitinho com a escola, ver se a escola me diz direitinho e eu posto lá para vocês. Se caso a prova de matemática já for terça-feira para vocês, eu tenho vídeos gravados lá no meu canal referente aos conteúdos. E aí eu faço uma listinha, uma playlist para você estudar pelos aqueles videozinhos e conseguir se dar bem na prova numa boa. Se caso não for, eu faço a live da gente na quarta-feira, dia 23, pela manhã. Vocês não têm aula da escola, mas aí teria aula comigo com essa revisão, tá bom? E aí eu mando o link direitinho, tudo para vocês, vai ser tudo certinho. Combinado? Então vamos embora à aula. Vamos, que hoje a aula ela é bacana. Pensa uma aula bacana hoje para nós. Bom? Ó, ângulos na circunferência. Eu já cheguei a trabalhar com vocês coisa parecida. Vocês vão ver, é bem lembrado. Eu não sei o que aconteceu com o GGE, que os capítulos 2 desse livro veio com vários conteúdos repetitivos, mas tranquilo. Né? Ângulo central, ou melhor, calcular ângulos na circunferência. Então, eu vou dar só aquela pincelada ali, que eu tenho certeza que vocês sabem. O que é um ângulo central, professor? É um ângulo que tem como vértice o centro da circunferência. O meinho da circunferência ali está nesse ângulo. E o ângulo central ele é muito bom de trabalhar, porque ele diz o seguinte, ó, ele diz que o arco AB ele é exatamente igual ao ângulo central. O que isso quer dizer? Se o ângulo central for 30 graus, então o arco AB também vai ser 30 graus. Ok? Então a gente tem essa vantagem de utilizar o ângulo central para poder descobrir esses valores que a gente chama de arcos, né? Dentro dessa circunferência, através dos ângulos que estão internamente na circunferência. Então tem como se fazer. Aí existe dois tipos de ângulo, né? Existe dois tipos, não, existe mais, mas a gente vai ver alguns deles. Então, o ângulo central. Existe também o ângulo inscrito, em que o vértice já não está mais no centro, e sim na extremidade, ó, na extremidade da circunferência. Esse tipo de ângulo, ele é um pouco diferente do ângulo central. Enquanto o ângulo central é tudo igual, no ângulo inscrito, o arco AB, ele é exatamente igual ao dobro do ângulo inscrito, tá bom? No caso ali, eu dei alfa aqui, mas no caso ali é beta, né? Deixa eu substituir aqui. Então, ele é exatamente o dobro desse camarada. Então, esse arco aqui é o dobro de beta. Como assim, professor? Ó, se esse ângulo for 30 graus, o arco é 60. Ok? Então, o arco é sempre o dobro. Se o ângulo for de 50, então o arco é 100. Se o ângulo for 70, o arco é 140, tá bom? E por aí vai. Então, quando o ângulo ele é inscrito, você dobra o valor dele e você encontra o arco. E se você tiver o valor do arco, você reduz a metade e você encontra o valor do ângulo. Então, uma parte da geometria bem gostosa de trabalhar, bem bacana. Eu sei que vocês vão gostar bastante de trabalhar. Tudo isso está no livro de vocês aí, a partir da página 644. A partir da página 644, você vai ver tudo isso aí, todos esses detalhes aí em relação a essa situação, tá bom? A gente vai ver tudo isso que a gente está trabalhando, inclusive depois resolver algumas questõezinhas aí, não só umas questõezinhas extras que eu trouxe além do livro aí para praticar.
Existe também um triângulo retângulo inscrito. O que isso quer dizer? Toda vez que tiver um triângulo retângulo em que a sua hipotenusa é exatamente igual ao diâmetro, então significa dizer, né, que a gente tem um triângulo retângulo e que o ângulo inscrito a ele é de 90 graus. Bom, o ângulo inscrito aqui é de 90 graus, é um ângulo reto. E aí a gente pode utilizar propriedades do triângulo retângulo e por aí vai. Né? Não é muito de aparecer esse tipo de triângulo aí, mas vai que, né, apareça, então a gente já fica sabendo. Qualquer triângulo em que um dos lados é exatamente igual à hipotenusa, ou a hipotenusa não, igual ao diâmetro da circunferência, obrigatoriamente esse triângulo ele é retângulo. Existe o outro triângulo, né? O outro triângulo não, a outra figura, que é o excêntrico interior. Então, o excêntrico interior, esse tipo aí é quando o ângulo ele não está no centro, ele também não está na extremidade, mas ele continua dentro da circunferência. Ele continua dentro. Eu chamo de ângulo X da Xuxa, ele parece um X aí, esse cruzamento. Tá bom? Então, quando isso acontece, o valor desse ângulo é exatamente igual à média dos arcos. Ou seja, eu vou somar os dois arcos. Então, eu vou pegar o AB, que está aqui, e o CD, somo os dois e divido por 2, como você está vendo na fórmulazinha aí. Ó. Somo os dois e divido por 2. Tá bom? Então, a gente tem essa particularidade aí no ângulo excêntrico interior. E também existe, por último aí, o último ângulo em que o ângulo não está dentro da circunferência, né? Ele não está dentro, ele está fora, mas ele não parte de extremidade nenhuma, né? Por não estar dentro, não tem como tocar no centro, então ele não é um ângulo central, não é um ângulo inscrito, tá bom? E não é um ângulo excêntrico interior, ele é exterior. Então, quando isso acontece, ao invés da soma, só muda isso, a fórmula é a mesma. Só que ao invés da soma, a gente vai subtrair. Tá bom? Então, vai subtrair essas fórmulas. Veja aqui, ó, as duas fórmulas são bem parecidas. Só o que muda é esse sinal. Só o que muda é o sinal. Beleza? Só muda isso aí. Mas é a mesma coisa. E a figura em si também ela é diferente, né? Ó, o ângulo que está lá fora lembra a letra V, de vaca. E o ângulo acima aí, que é o excêntrico interior, esse aqui, ó, lembra o X da Xuxa. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas até aí? Antes da gente partir para os exercícios. Igual se tem dúvida. Professor, e aí? Terminou o assunto? Se eu disser a você que sim. Esses capítulos todinho que você tem aí no livro, dá exatamente tudo isso que a gente falou agora. Né? Então, tem várias folhas aí reduzidas em poucas palavras. Né? O assunto termina rápido mesmo, Júlia. Mas a gente tem exemplo, tem questão até umas horas aí para a gente fazer. Diz aí, quem vai falar? Felipe, é? Professor, eu não entendi muito, não. Você não entendeu muito, não, né? Vamos lá. Talvez, na prática, eu acredito que você vai entender melhor. Né? Porque vai envolver os números, aquela coisa toda. Né? A gente falou só na teoria, envolver letras, aquela coisa toda. Deixa eu mostrar na prática aí para a gente ver aí. Depois, no final, você me diz aí se entendeu bem ou não. Ok? Questão 1. Ó, primeira coisa, identificar se o ângulo ele é central, se ele é inscrito, se ele é excêntrico interior ou excêntrico exterior. São 4 tipos de ângulo. Então, a primeira coisa é saber se ele é central. Onde é que está o centro da circunferência? Aqui. Ó. Então, 118 graus é um ângulo central. E a gente acabou de ver que todo ângulo central ele é exatamente igual a esse arco. Ó. O arco é esse cara que está aqui, tá bom? Isso é o que a gente fala de arco. Ó. Arco é isso aqui. Então, o ângulo central é exatamente igual a isso aqui, isso que eu destaquei de amarelo. Então, se aqui é 118, isso que eu destaquei em amarelo é 118 também. Beleza? Aí agora, a gente vai esquecer o ângulo central. E vamos olhar somente para o X, que é o que ele está perguntando.
Veja que o X já é um ângulo que o vértice dele não está no centro. O vértice dele está na extremidade da circunferência, na bordinha da circunferência. Então, se ele está na bordinha, o que é que a gente aprendeu? Quando o ângulo está na bordinha, então o valor desse ângulo é exatamente metade do arco. E o arco dele é o valor AB, é o mesmo arco de 118. É esse mesmo arco, veja que está indo de A até B. Então, a metade desse arco. E a gente já sabe quanto vale o arco AB. Quanto é o arco AB? 118. 118 dividido por 2, isso nos dá 59 graus. Beleza? Deu para entender essa aí, Felipe? Está começando a clarear as coisas? Esse aí a gente já viu que é basicamente isso aí. Por isso que eu disse, nos números é mais prático de entender, né? Então, os números é bem mais prático. Então, realmente é só isso, não tem outra coisa. Vamos ver quando cai, deixa eu ver se cai de forma diferente. Não, esse é igual ao de lá. A única diferença é que está as posições diferentes. Ele deu o valor de baixo e está querendo o valor do central. Como é que a gente resolve aí? Vamos lá, junto. Ó, se a gente tem o valor 41 aqui, tem como a gente descobrir esse arco aqui. Eu vou destacar mais uma vez de amarelo aqui. Então, tem como a gente descobrir esse arco aí. Esquecendo o X por enquanto, olhando só para o 41. O 41 é um ângulo que está onde? Na bordinha, na borda da circunferência. Então, significa dizer que esse arco aqui, o arco AB, já que o número daqui, o ângulo, se eu chamasse esse ângulo aqui de alfa, alfa é igual a metade do arco, então o arco ele é equivalente ao dobro de alfa. Concorda comigo? Então, se aqui é 41, quanto é que vale AB? Digitem no chat aí, por favor. Quanto vale AB, o arco AB? Isso mesmo, Júlia. 82. O dobro, né? O dobro de 41. Então, o dobro de 41 vale o valor do arco. Aí, agora, eu esqueço 41, vou olhar somente para o X. Ó. O X está onde? Está no ângulo central. E a gente aprendeu que todo ângulo central ele é exatamente igual ao arco. Né? Então, se ele é exatamente igual ao arco ao qual ele corresponde, se o arco é 82, então X vale 82. Beleza? Professor, isso não entendi, não. Não entendeu não, né, Felipe? Vou tentar repetir de uma forma diferente. Vê só, eu vou separar as figurinhas. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou separar as figuras. E você vai tentar ver aqui. Vou colocar o arco com a extremidade aqui. Não vai ficar o desenho igual, mas vai ficar parecido, tá bom? Tá aqui, AB. E aqui esse ponto aqui que é o ponto C. Observa que esse aqui é o valor de 41 graus. E esse ponto aqui, ó, ele está na bordinha da extremidade. Por lei, obrigatoriamente, isso sempre, tá bom? O ângulo que está na bordinha da extremidade, ele corresponde a esse ângulo grandão dele aqui, ó, que é dado pelo ponto A até o ponto B, esse ponto aqui que eu vou destacar de amarelo, então ele corresponde exatamente ao dobro. Então, se aqui é 41, esse danadinho daqui é 82. Aí agora a gente vai olhar só para o X. Temos o mesmo ponto AB, só que aqui é o centro O. E aqui o X. A gente já sabe que AB é 82. A gente já sabe, a gente calculou lá em cima que AB é 82. Observa que X ele é um ângulo central. Sempre que for um ângulo central, então o valor desse ângulo será exatamente igual ao arco. Então, isso quer dizer que X é igual a 82. Então, vocês vão ter que estar ligados nessas propiedadezinhas, tá bom? Então, vocês vão ter que estar ligados nessas propriedades básicas, né? De ângulo central, são iguais os ângulos, né? O ângulo e o arco. Ângulo inscrito,
Ah, é o ângulo que está na extremidade, ele é equivalente à metade do arco, tá bom? E por aí vai. Você vai ter que memorizar, de alguma forma, essas propriedades para poder encaixar melhor esse conteúdo. Beleza, Felipe? Deu para entender agora? O professor, mas por que o outro precisou multiplicar? Quer dizer, o mas por que Pronto. o outro precisou dividir? O outro precisou dividir porque foi o seguinte, deixa eu voltar aqui na foto do outro. Porque o outro ele fez exatamente o contrário do que a gente tem na questão anterior. O outro ele deu o valor do arco e queria o valor do ângulo. Nesse daqui, ó, ele deu o ângulo aqui, ó, e queria o valor do arco. Deu para entender aí? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui a gente tinha o ângulo já, o arco, né, que vale 118, ó, e ele queria o ângulo X. Já nessa daqui, ele deu o ângulo, vamos imaginar que aqui seria o ângulo X aqui que a gente tinha aqui, ó. Então ele deu o ângulo e queria descobrir o arco, né? Ele deu o ângulo para a gente descobrir o arco. Foi exatamente o contrário. Então, quando ele dá o arco e quer o ângulo, a gente divide a metade. Quando ele dá o ângulo e quer o arco, você multiplica por 2. Entendeu agora? Sim, mas quando eu vou saber a diferença? Ó, o ângulo dentro da extremidade, ou seja, esse que está assim, o que está dentro da circunferência, você chama de ângulo. O que está na bordinha, na extremidade, assim, que equivale a exatamente esse arco, aí você vai chamar de arco. Deixa eu mostrar aqui melhor. Alfa. Aí eu vou para outras letras aqui. C e D. Pronto. A alfa aqui é ângulo. Isso aqui é ângulo. Porque ele está dentro da circunferência. Independente se ele toca na borda ou não, mas ele está dentro da circunferência. Veja que ele está dentro. Já o CD, ele não está dentro da circunferência. Ele está exatamente na linha. Então eu chamo de arco. Então isso aqui é um arco. E ele é representado sempre com isso aqui, esse símbolo. As letrinhas, né? No caso é CD aqui, o TAB. CD, e tem uma curvazinha em cima dele. Sempre uma curva em cima dele. É representado dessa forma. Aí a gente chama de arco. E o que está dentro da circunferência, com esse símbolozinho aqui, como você está vendo aqui, né? Símbolozinho de ângulo. Acabei pintando aqui demais, mas deixa eu destacar de amarelo que foi melhor. Então, quando está assim, é desse jeitinho, com essa abertura, você chama de ângulo. Aí é sempre lembrar, quando ele está te pedindo o valor do arco, você dobra o valor. Quando ele quer saber o valor do ângulo, você reduz a metade. E quando é que isso acontece? Quando o ângulo está tocando a borda. Ele ainda continua dentro da borda, como a gente está vendo aqui. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos que eu tinha feito. Então, como a gente está vendo aqui, veja que a questão foi dada assim. Ele deu um ângulo que está aqui dentro. Isso é um ângulo. E eu quero saber um arco. Quando o ângulo está aqui, tocando na extremidade, então eu sigo essa regra. Se ele deu o ângulo e ele quer o arco, você dobra o valor. Se ele te deu o arco e ele quer o ângulo, você reduz a metade. Agora, quando o ângulo está no centro, como é o caso daqui, ele está no centro, aí você não precisa nem multiplicar nem dividir. Você coloca que é o mesmo valor do arco. Quando ele está no centro, o ângulo e o arco são iguais. Tá bom? Por isso que eu tenho um costume de dizer, x é igual a AB. Eles são iguais. Tá bom? Quando o ângulo está no centro. Quando ele está na extremidade, na bordinha, tem essa relação. O arco ele vale o dobro do ângulo e o ângulo vale metade do arco. Okay? Tranquilo agora, Felipe? Deu para desenrolar aí, entender? Vamos para o próximo passo. Usar a mesma relação aí, tem a mesma situação. Independente da posição, a gente só tem que identificar. Vê,
temos um ângulo aqui que está no centro, ó, central. Então, esse ângulo aqui, eu vou até escrever aqui, ele é central, está no centro. Se ele está no centro, logo de cara a gente já percebe. Não tem letras aqui, mas eu vou colocar para poder ficar fácil a visualização. Então, se ele está no centro, eu já sei que esse arco AB tem o mesmo valor que esse ângulo aqui, porque ele se trata de um ângulo central. Então, o AB aqui, o arco AB, mede 130 graus. Bom? Então, a gente já sabe disso aí. Aí, só que a pergunta é, encontra o valor desse X. Esse X está presente em um ângulo que está na bordinha, ó, na bordinha. E o que é que a gente aprendeu? Que esse ângulo daqui todo, ele é exatamente a metade desse cara. E qual é a metade de 130? Metade de 130 é 65. Então, eu posso vir aqui e fazer uma continha rápida, ó. 2x mais 5 é igual a metade de 130, que é 65. 2x é igual a 65, aí está mais, vem para cá menos. 65 menos 5. Isso vai nos dar 60. X vai ser igual a 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2 é 30. Chegamos aí ao nosso valor de X. Ok? Então, é mais ou menos dessa forma. Mais ou menos, não, sempre dessa forma. Não tem erro. É identificar quem é central e quem é inscrito. Ah, professor, pode acontecer do ângulo, ele nem está na borda, dele também não está no centro? Pode, que é aqueles dois últimos casos que eu mostrei a vocês, que aí é, ou você calcula a média dos valores, ou você subtrai os valores dos arcos e divide por 2. Eu não sei se eu trouxe algum exemplo referente a isso aí, né? Não cheguei a trazer, mas que dá para a gente desenrolar. Vamos ver essa questão aí. Essa questão é bem bacana aí. Ô, professor. Oi? Não entendi essa terceira, não. A anterior, né? Uhum. Pronto. Você entendeu que esse valor daqui é 130, entendeu? Porque é um ângulo central e isso aqui é 130, beleza? Uhum. Pronto. Agora você vai focar nesse cara. Esquece o 130 aí, olha só para esse cara. Esse cara é exatamente o que está na bordinha, ó. Ele está conectado com a borda da circunferência. E o que é que a gente aprendeu? Que toda vez que o ângulo tiver aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, toda vez que o ângulo está na borda, o arco vale o dobro. Mas quando eu já tenho o valor do arco, esse ângulo daqui, ele equivale exatamente à metade desse valor do arco. Ele equivale à metade. Então, quando eu tenho um valor, ele equivale à metade. Então, significa dizer, ó, que esse cara que eu destaquei, o 2x mais 5, ele é exatamente igual a metade de 130. 2x mais 5 é igual a metade de 130. Aí, quem é a metade de 130? Só você ver aí a operação, ó, que é 65. Fiz a substituição direitinho, fiz a operação matemática, aí já é álgebra, já não é mais geometria. Né? Fiz a operação matemática e a gente calculou aí numa boa. Tranquilidade? Deu para entender agora, Felipe? Uhum, agora sim. Vamos para mais uma. Ó, essa questão 4, ela diz o seguinte. Ela tem dois ângulos, tem um ângulo central aqui. Esse ângulo central é bem grandão, ó, mede 180 graus. O ângulo central. Temos um ângulo inscrito aqui, ó, que mede 35 graus. E ele quer saber o valor de um ângulo X, que também é inscrito. Ó, ele está dentro da circunferência e toca na bordinha. E o arco dele equivalente é o AC. Ó, vai de A até C. Então, X, a gente já sabe, por ser inscrito, ele é igual a metade de AC. Então, a gente vai ter que descobrir o valor de AC. Para descobrir o valor de AC, a gente vai usar dessas propriedades. Ó. Já temos um ângulo central que vale 180. Tá? Então, se ele vale 180, de A até B, já que AC ele é exatamente ó, o arco AB mais o arco BC. Concorda comigo aí? Vamos devagar aí para
Felipe também, para entender direitinho. Veja que o arco AC, que a gente vai precisar descobrir para achar o X, ele é a soma de AB mais BC. Beleza? Quem é AB? AB é um ângulo central. Qual o valor de AB? Felipe que vai me responder aí. Vai lá, Felipe, diz aí para mim. Qual o valor de AB? Ele é um ângulo central. Um arco, na verdade, tem um ângulo central. 180. 180, isso mesmo. Então, 180 é o valor de AB. Agora vamos olhar só para BC. Observa bem BC. BC, esse cara aqui de amarelo. BC, ele está em relação a quem? É o ângulo de 35, ó, que é o ângulo que está na bordinha, na extremidade. O que é que a gente aprendeu? Vai lá, Felipe, vamos ver, para ver se o Felipe ficou firme. Quando o ângulo está na extremidade, o arco equivale ao quê? Ao dobro. No caso do 135, o 180 ele fica igual. Do 180 ele fica igual, porque é central. Mas no caso de 35 ele é inscrito. Então o arco vale o dobro. Então se é 35, aqui vai ser? 35 vezes 2, né? É, isso mesmo. 35 vezes 2, deixa eu calcular. 35 vezes 10. 70. 70. Isso mesmo. Então, o arco BC vale 70. É só jogar aqui na operação, ó. 180 mais 70, 20. Vem para cá, né? Então, no caso, temos 180 mais o 70, a gente vai ter 250. Então, esse é o valor do arco AC. Então, achamos o valor de AC. Se achamos AC, é só jogar aqui na continha que a gente já lembra. X, né, a metade. Lembra daquela história que eu disse? Se a gente tem o arco e quer o ângulo, é só reduzir a metade. Se a gente tem o ângulo e quer o arco, é só dobrar o valor. O caso do 35 aqui. A gente tinha o ângulo e queria o arco, então a gente dobrou. Agora, a gente não tem o ângulo, a gente quer X. Não temos o ângulo. Mas temos o arco, que é 180 mais 70, que é 250. Então, X vai ser a metade de 250. E 250 dividido por 2 vai dar o valor de 125 graus, tendo como resposta aí a letra C de casa. Okay? Então, é uma questão que ela requer paciência. Isso vai estar na provinha de vocês lá no EVA 2, tá bom? Na provinha de vocês, com certeza eles vão explorar bem esse assunto, porque é um assunto tranquilo de se trabalhar, é um assunto que não requer tanta conta, né? Você observa que é só essa ideia de dobro, metade, né? Então, não requer tanto cálculo assim. Não requer tantas continhas, né? Vamos ver essa quinta questão aí. A quinta questão, ele quer saber o valor, não vou ler nem o enunciado, por questão do tempo aí, não vou ler nem o enunciado. Eu vou chamar aqui de X. E ele quer saber o valor exatamente desse X. O que é que a questão disse? Disse que esses dois pedacinhos aqui, esses dois pedaços, eram exatamente iguais. E essa distância de D até A é exatamente uma bissetriz de X. E aí ele quer saber qual o valor desse valor de X aí, já que ele disse que esse arco daqui, esse ângulo aqui, o ângulo A, mede 150. Então, ele disse aí que o ângulo BAC mede 150. Então, o A é 150. Concorda comigo que se o arco é 150, essa aqui vai ser um pouquinho mais danadinha para vocês, o que ela requer esse conhecimento lógico agora. Aqui é 150 graus. Então, a distância de B, e aí agora, para diferenciar, a gente vai chamar de arco, passando por D e chegando até C. Então, BDC. Se eu tenho um ângulo 150, quanto é o arco BDC? É o dobro de 150, no caso 300. Então, se eu tenho 300 graus nesse valor todinho aqui, esse pedacinho aqui em cima, que eu vou destacar de amarelo, esse pedacinho até aqui,
vale o que falta para completar uma circunferência. A circunferência mede 360 graus. Então, se aqui é 300, o arco BAC é de 60 graus. Se o arco é de 60 graus, agora ficou fácil. Cada pedacinho desse tem exatamente o mesmo valor, BA e BC. Então, o arco BA é equivalente a 30 e o arco AC também 30 graus. Com isso, a gente chega a X. Ó. X ele está relacionado com o arco BA. E ele é um ângulo ó, que está na extremidade. Então, significa dizer que esse ângulo é metade do arco. Se o arco BA mede 30, dividido por 2, então X é 15 graus. Recomendo fortemente que você, no dia de hoje, tire um tempinho para refazer essa questão aí. Tá bom? O vídeo vai estar gravado lá no nosso site, você vai poder reassistir a resolução quantas vezes você quiser, até você entender. Caso ainda não entenda, você entre em contato comigo pelo WhatsApp durante a parte da tarde, que eu garanto que vou estar disposto a tirar a sua dúvida. Ok? Mas é bem prático, mas é muito bom que você refaça isso aí. Né? Faça várias vezes até entender bem como se procede esses ângulos dentro da circunferência. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? A quinta. Essa última. Só na quinta, né, Felipe? Uhum. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Como o Zoom já está finalizando, quem teve dúvida na quinta questão, quem teve dúvida, é só entrar no mesmo link novamente para mim. Eu vou encerrar a chamada aqui no link do Zoom, que já está finalizando, mas ficarei online novamente ao vivo. Para quem tiver dúvida aí sobre o assunto ainda, entra novamente que eu vou dar outros exemplos. Além da quinta questão, eu vou colocar outros exemplos aqui na aula para a gente. Aí é bom que vocês estejam com o livro na mão, porque a gente vai utilizar do livro aí para ver esses exemplos. Tranquilo, pessoal? Depois, esse vídeo e esse momento de dúvidas vai ficar disponível lá no nosso site, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Né? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pronto, Felipe. Nessa quinta questão, o que é que aconteceu? Eu vou colocar lá na parte de... Vou apagar aqui tudo para tentar ser mais claro para você na figura. O que é que acontece? A questão, toda circunferência, ela possui o quê? Ela possui 360 graus. O que é que aconteceu ali? Quando a gente tinha a circunferência direitinho, e ele dividiu aqui a circunferência, está dividida aqui em 3 partes. Aqui é B, A, C, se eu não me engano. E aqui o D, o ponto D. O que é que ele diz? Lá no enunciado, ele diz que BA é igual a BC. Então, BA é exatamente igual a BC. Só que ele também fala que esse ângulo aqui de BA, ele mostrou lá, né? Esse ângulo aqui mede 150 graus. Se a gente for olhar somente por esse lado, assim, do ângulo de BA, deixa eu apagar essa linha aqui. Se a gente for olhar somente para isso aqui, para esse ângulo que mede 150 graus, então a gente vai ter um arco que vai surgir aí, saindo do ponto B, passando para o ponto D e chegando até C. Por isso que eu chamei de arco BDC. Né? Chamei de arco BDC. E esse arco BDC, por se tratar de um ângulo que está dentro da circunferência, mas está tocando na bordinha, o arco é exatamente o dobro desse valor, ou seja, 2 vezes 150, que nos dá o valor de 300 graus. Então, é o que a gente descobriu aqui, esse arco daqui é 300. Se esse arco daqui é 300,
O que faltou da circunferência, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é o que faltou. A gente já sabe que tudo isso aqui de frente vale 300 graus. Mas esse pedacinho que faltou vale o que falta para chegar em 360. Então, aquele arco de B, que sai de B, passando por A e chegando até C, vale exatamente o que sobra, que é 60 graus. Esse arco BAC, ele é composto pela seguinte situação. Se você ver, ó, ele tem um pedacinho BA, agora deixa eu apagar aqui o número 150 para a gente não se confundir. Ele tem um pedacinho BA, que toca aqui em D, e tem um pedacinho DC aqui. Ó. Bom, então tem esses dois pedacinhos. A questão diz que ambos esses pedacinhos aqui são iguais. E aí a questão pede para você achar esse X aqui. Pode ser esse X ou pode ser esse daqui. São iguais, tá bom? Então a questão informa isso lá no enunciado. Ele quer saber esse X. Então, para saber esse X, basta eu saber quem é aquele pedaço ali BA. Eu descobrindo quem é BA, eu consigo achar o meu X. Então, eu descobrindo quem é BA, eu acho quem é meu X. E quem é BA? BA e BC não são iguais? E a soma dos dois é exatamente esse cara aqui, ó. BA mais BC é esse cara aqui. São valores iguais, ó. Se a soma deles dois vale 60 e eles são valores iguais, é só a gente pegar o número 60 e dividir por 2, porque só vai existir dois números, né? Que somados e que são iguais de 60, que é o número 30. Então, significa ó, que BA vale 30 graus, BA. Temos o arco 30. Se temos o arco 30, então o X aqui, ele é exatamente o quê? Metade de 30, porque é um arco que está na extremidade. Tá bom? Então, ele é um arco que está na extremidade. Se ele é um arco que está na extremidade, a metade de 30 é 15 graus. Por isso que a gente obtém esse cálculo aí, tá bom? Ela é um pouco, como eu disse no começo, ela é um pouco mais complexa, porque precisava dessas etapas. Deu para entender aí direitinho? Vamos lá. Não. Pega o livro aí, na página 649. Abre o livro aí. Na página 649. E vamos aí na questão 3, a terceira questão, para a gente ver aí a solução dessas questões aí. Enquanto você está ajeitando aí o livro, eu vou abrir aqui vou limpar, na verdade, a tela aqui, para a gente responder nessas questões. Então, deixa eu limpar a tela aqui. Pronto. Questão 3, da página 649. Abriu? Uhum. Pronto, letra A. Vamos fazer aí a letra A. Vê como é que está a letra A. Ele deu um ângulo escrito aqui. Diz que aqui era C, aqui é B, aqui é A. Deu esse ângulo escrito, valendo o quê? 110. 110 graus. E está pedindo para a gente esse arco teta. Ele está pedindo esse arco teta aqui. Ele quer saber esse lado aí, o arco teta. Como é que a gente vai descobrir esse teta? Vamos lá. Você que vai responder para mim aí direitinho agora. O ângulo de 110, ele é um ângulo que está dentro da circunferência, ó, não está fora, ele está dentro. E ele está tocando a extremidade. Aí lembra daquela dica que eu disse, ó. Quando a gente tem um ângulo e eu quero o arco, e ele respeita essa propriedade aí, ele está tocando a extremidade, né? Então, significa que a gente vai ter o dobro desse valor. É exatamente o valor do arco. Quando eu tenho um arco e eu quero o ângulo, então significa que eu vou ter que calcular a metade, dividir, né, por 2. Nesse caso aí, a gente divide ou multiplica? O que é que você acha? Divide. Será que divide? Ó, eu tenho um ângulo e quero o arco. Multiplica. Então, no caso, vai ficar 2 vezes 110, que dá quanto?
220. 220. Ok? Agora, vou para a letra B de bola aí agora. Letra B. A letra B de bola é uma exceção à regra. Que é quando a gente tem os ângulos... Peraí, professor. Foi só isso? Oi? Foi só isso a letra A? Ah, a letra A só isso. Somente isso aí. Já na letra B de bola, ó, a gente tem uma exceção à regra. Que é quando o ângulo ele não toca no centro, não toca na extremidade, vou chamar aqui de teta novamente. Ele não toca no centro, não toca na extremidade, toca em canto nenhum, mas continua dentro da circunferência. Tá bom? E a gente quer saber. Aí ele forma essa espécie de cruzamento aí, que eu chamo de X da Xuxa, parecendo um X. Então, ele forma essa espécie de cruzamento. Quando isso acontece, ela é exceção das duas regras que a gente viu. A gente viu do ângulo central, que é igual. Vimos do ângulo escrito, que é ou o dobro ou a metade. E vimos agora, né? Vamos ver agora aí essa parte aí, que é quando o ângulo ele não está em nenhuma das situações. Ok? Então, ele não está em nenhuma dessas situações. E quando ele não está em nenhuma dessas situações, a única forma de responder o ângulo aqui é fazer o seguinte. Você vai somar os arcos. Então, no caso aqui, 60 e 190. Então, 60 mais 190. E vai dividir por 2. Tá bom? Quanto é 60 mais 190? Soma aí para mim, por favor. 60 mais 190. R$250. Pronto, então 250 dividido por 2. Isso vai nos dar 125 graus. Então, você começa a perceber o quanto, né, é importante essa ideia. Agora, isso é uma exceção à regra. Não acontece muito, tá bom? É uma exceção à regra. É quando o ângulo não está dentro, ou melhor, ele continua dentro, porém, ele não está nem no centro, não é um ângulo central e nem é um ângulo escrito, como foi a letra A, né? Que a gente pode calcular utilizando essa ideia do dobro, né? Então, é exceção. Uma outra exceção é a letra C. Tá bom? A outra exceção é a letra C. Deixa eu limpar a minha tela aqui. Já tirou o print aí da tela para você depois dar uma recapitulada? Já. Pronto. Vou limpar a tela aqui, ó. Uma outra exceção é essa letra C aí. A letra C é uma exceção à regra. Então, letra C. Bom? A letra C, deixa eu tentar fazer aqui. Temos a circunferência, só que se você observar aí, ó, o ângulo, aqui é C, aqui é B de bola. C não, aqui é D, foi mal. Aqui é D de dado. Aqui é A. E aqui temos o ponto C. Ó, ele deu esse valor aqui que é 106. E deixa eu dar o outro valor que faltou colocar aí. Que é o valor 254, que é o lado de cá. Bom, esse 106 é esse ângulo daqui. Deixa eu tirar de dentro, é esse arco aqui, ó, BD. Tá bom? Então, é 106. E o arco B, que passa por C até D, é 254. Faltou colocar no livro aí, você pode adicionar. E ele pede esse ângulo daqui. Esse ângulo θ. Essa segunda exceção, veja que o ângulo está fora. Também só acontece dessa forma, tá bom? Quando o ângulo está fora da circunferência, ele não está dentro mais, você só pode fazer dessa forma. Só é decorar e memorizar. É sempre o maior dos arcos, ou seja, a parte maior, menos a parte menor. Temos o valor 254 e a parte menor 106. Então, você vai pegar, ó, 254 menos 106, dividido por 2. Professor, onde o senhor pegou esse 254? Esse 254 foi o que estava faltando aí na questão.
Aí eu inseri aí o valor, entendeu? Olhando aí a questão, estava faltando dentro dessa letra C. Mas ele já vem. Não vem exatamente 254, pode vir qualquer outro número. Só que no caso dessa letra C aí, vem 254, tá bom? Foi o que estava faltando. Por isso que eu disse, coloca aí no livro, no seu livro, esse valor. Beleza? Uhum. Então, temos aí 254 menos 106. Menos 106. Isso vai nos dar 148. E agora 148 dividido por 2. Beleza? Vai nos dar 74 graus. Então, é assim que a gente encontra. Agora, tanto a letra B quanto a letra C são coisas raras de aparecer. Tá bom? É um pouco raro de aparecer. Se aparecer no EVA de vocês, é porque, com certeza, quem elaborou a prova estava com raiva dos alunos e quis colocar. Mas, normalmente, aparece só ângulo inscrito e ângulo central. Tá bom? Gosta mais de aparecer essas partes aí. Beleza? Então, o conteúdo todo é só isso aí, não é mais do que isso. Okay? É só lembrar sempre desses detalhes. Eu posso até fazer um esboçozinho rápido aqui para você. Deixa eu limpar novamente a tela e vou deixar anotadinho só as fórmulas, assim, um resumo, que vai ajudar você bastante. Vou fazer aqui, ó. Ângulo central. Ângulo central. O ângulo é exatamente igual ao arco. Bom, o ângulo central. Ângulo inscrito. O ângulo, ou ele é metade do arco, ou o arco é o dobro do ângulo. O dobro do ângulo. E ou o outro. Ângulo excêntrico, vou chamar assim, é de EXI. O ângulo EXI, que é o X da Xuxa. Esse ângulo é a soma dos arcos dividido por 2. E se for o excêntrico exterior, o EXE, é o caso de quando o ângulo está externo, é a subtração deles. Na verdade, eu não vou nem colocar como arco AB, eu vou colocar assim, para ficar mais fácil. Maior menos o menor dividido por 2. Então, o arco maior menos o menor dividido por 2. Então, temos aí... Desculpa. Temos aí esses resumos aí. Vou destacar aqui para separar um pouquinho, não ficar tão misturado. Beleza? Tranquilo, meu querido? Uhum. Então, ó, eu vou me informar com a escola para saber qual é o conteúdo do bloco 1, do bloco 2, tudinho. Se matemática confirmar que é no bloco 2, na quarta-feira a gente se encontra. O horário depois eu divulgo lá no grupo de vocês, pela manhã. Tá bom? Tchau, tchau. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, professor. Tchau. Por nada, meu querido.